meu coração a Ele e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle. Faço de tudo pra agradar a Ele. Sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão e escolhi andar na contramão, mas rumo ao céu. Meu coração é dele, dei de presente pra ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Jovem Mais neste domingo de bênção. Sejam muito bem-vindos e desde já agradecemos aqui a sua presença conosco. Estamos com um tema muito especial que é Influenciados para Influenciar. Comenta aí no chat pra gente o que é ser influenciado, quer influenciar. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, se liga, @programa Jovem Mais, e o nosso canal na YouTube, IADPE de Petrolina. Sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui o nosso devocional nessa tarde para iniciar aqui as nossas perguntas com os nossos convidados. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sol for espido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo da alqueira, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai, que estais nos céus. Amém? Nosso versículo dessa tarde vai falar muito bem sobre ser influenciados para influenciar. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus nos chamou para fazermos a diferença. E para nossa entrevista nessa tarde, temos dois convidados muito especiais, jovens da nossa igreja. Estamos aqui com o nosso querido Diácono Fretes. A paz do Senhor, Diácono Fretes. Tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, irmã Larissa. Tudo bem. Amém. E também nessa feita com a nossa querida irmã Miriam. A paz do Senhor, irmã Miriam. Amém. A paz do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Sim. Graças a Deus. Estão ansiosos para o congresso? Na expectativa. Que Deus opere e faça coisa grande nas nossas Amém. vidas. E cremos que Ele fará. E para quebrar esse gelo, conta aí, Diácono Fretes, como foi o pré-congresso da vossa área, os preparativos, se Jesus batizou com o Espírito Santo, como foi o mover de Deus naqueles dias? O nosso pré-congresso da área 10 foi uma bênção. Nós vimos a mão de Deus operando em nosso meio nos 2 dias de culto que nós tivemos, no processional de abertura, no jogral. Nós vimos Deus batizar com o Espírito Santo jovem e salvar principalmente vida nesses 2 dias. Irmã Miriam, conta bem a sua experiência na sua área. Bom, foi uma bênção o nosso congresso. O nosso não foi os 2 dias, foi apenas um. Mas à tarde foi o estudo para a juventude, com um tema falando sobre sexualidade. E à noite o encerramento do nosso pré-congresso. E foram dias assim de bênção. Deus falou tremendamente através da sua palavra, os louvores foram lindos, tudo para a glória de Deus. Amém. E tudo isso, viu, meus queridos irmãos, é a preparação espiritual para o nosso congresso, que ocorrerá agora dia 25, 26 e 27
de novembro, tá certo? Marca aí na sua agenda, 25, 26 e 27 de novembro, tá certo? Com o tema Eis que cedo venho. E aqui falando dos pré-congressos da área, na área 4 não foi diferente não, viu? Jesus derramou da graça, batizou com o Espírito Santo, renovou a juventude. Mas vamos aqui, né, de perguntas nessa tarde, e quero perguntar aos queridos irmãos, já dentro do tema, qual a definição de influência? E o que o dicionário e a etimologia da palavra dizem a respeito de influência? Irmã Larissa, a palavra influenciar significa ato ou efeito, ou causa ou uma ação de um efeito, né? Um resultado. Significa também poder, controle e autoridade. Já relacionado à palavra etimológica, né? Quer dizer influencia, que quer dizer o quê? Poder exercido. Esse é o significado da palavra. Muito bem. Irmã Miriam, quer acrescentar, dizer algo mais? Está certo. Então, nosso tema fala sobre influenciados para influenciar. Aí eu pergunto, quais são exatamente as influências que o jovem cristão deve seguir e passar para quem está ao seu redor? Pode ficar à vontade para responder. Nós, como jovens cristãos, hoje em dia, a gente tem uma grande influência, tanto na internet, é o meio que a gente mais vê, assim, as redes sociais. Ele tem esse grande poder de influenciar. Então, as pessoas a quais nós devemos seguir são aquelas pessoas que refletem o brilho de Cristo na própria vida. Pessoas que influenciam os jovens a buscarem verdadeiramente a Deus, serem verdadeiros adoradores, lerem a palavra de Deus e não somente lerem, mas praticar a sua palavra, para que a gente possa impactar essa geração. Seguir, no caso, essas pessoas, né, que estão em nosso entorno e pensar quem são essas pessoas que nos influenciam. Se estão na internet, se elas estão no nosso dia a dia, porque nós somos influenciados em todos os locais, na nossa casa, no trabalho, na escola, na universidade também, né? E sempre se perguntar, será que eu estou sendo influenciado por uma boa pessoa ou por uma má pessoa? E já aproveitando o ensejo, como o senhor é obreiro da casa do senhor, né, diácono, o senhor sofreu alguma influência de algum obreiro, de algum presbítero, de algum pastor, ou de algum irmão que lhe influenciou para o senhor ter esse desejo e receber essa chamada? No caso, na nossa igreja, né, a gente tem os irmãos que sempre tiram as escalas, a gente participando também, no caso, da escola dominical, e você vê ali aqueles irmãos que ensinam, que pregam a palavra, isso vem influenciando. No nosso caso, no meu caso, né, desde adolescente, que foi no tempo que eu me converti a Jesus, e a gente também tem uns pastores da nossa igreja, nosso pastor assim também, que é uma referência e incentivo para nós jovens também. É uma influência muito boa, né? Graças a Deus por isso. Mas vamos agora de música com a nossa querida irmã Vitória e logo após voltamos com as nossas perguntas. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti eu não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem
mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti eu não consigo viver, meu Jesus. Sem ti eu não consigo viver, ó meu Jesus. Glória a Jesus. Que letra maravilhosa, que letra linda deste hino, não é, Larissa? Com certeza. Sem ti eu não consigo viver, meu Jesus. Aleluia, é uma pura verdade, somos totalmente dependentes dele. Mas glória a Deus, vamos voltar agora para a nossa entrevista com o diácono Fredson Pereira e a irmã Miriam. Glória a Deus, estamos Amém. aqui, já temos aprendido um pouco com eles e temos bastante perguntas preparadas neste dia de hoje. Eu queria perguntar a vocês, nosso tema fala sobre influenciados para influenciar. Quais são exatamente as influências que o jovem cristão ele deve seguir, ele deve se espelhar e também passar para quem está ao seu redor? No caso, o jovem cristão, nós no caso, buscar boas influências, né, de pessoas que estejam ao nosso redor principalmente, porque no mundo tecnológico onde nós estamos vivendo hoje, da informação, as pessoas seguem muito, né, influenciadores digitais e que se esquece da realidade, daqueles que estão ao seu entorno. Então, sempre procurar pessoas, na sua igreja, principalmente na sua igreja local, onde ele observe aquela pessoa, a conduta cristã dessa pessoa também, porque muitas das vezes alguém se esquece, né, de quem está no seu entorno, na sua realidade, e procura uma influência de alguém, vamos dizer, por exemplo, que está do outro lado do mundo, que ele nunca viu pessoalmente. Exatamente. Retocando o que o diácono Fredson falou, na questão da gente sempre buscar influências ao nosso redor, porque, como ele falou na internet, nas redes sociais, as pessoas elas vivem muito uma vida de aparência, mostram ser uma coisa que não são, e a gente tem que procurar justamente pessoas que são verdadeiras, que mostram realmente a sua essência. E se torna, né, Diácono Lucas, uma influência negativa, né? Porque a gente deseja, querendo ter aquilo que aquela pessoa demonstra ter, demonstra ser. Inclusive, nós estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito dessa influência digital, que tem sido ultimamente uma influência muito negativa, levando os jovens a desejar um padrão de vida que, até o momento, eles não têm, que eles não têm como ter condições no momento, mas eles desejam obter aquele padrão porque está sendo influenciado por outra pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado nessa área também. Ainda nesse ponto, o senhor falou, vocês reiteraram, alguns pontos que podemos ser influenciados, como internet, amizade. Quais mais canais nós podemos ser influenciados? Eu acredito que as propagandas, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, consumista, lançam diversos produtos, informações, e cada vez mais é dito, né? Compre isso, adquira isso, tal padrão de roupa, né? Tal padrão de objetos, e sempre estão ali, né? Então, tem jovens, por exemplo, que querem trocar de celular, porque são influenciados pela mídia digital, toda semana quer trocar de celular, trocar de objetos por conta disso, né? A gente vê a propaganda cada vez mais aparecendo, e as comunicações, seja ela em algumas redes sociais, e principalmente a gente vê em alguns canais específicos também. Isso é uma grande verdade. A gente vê isso também, podem nos influenciar no falar, na forma de falar, tanto na forma de vestir, porque o jovem, ele gosta da novidade, né? Tudo novo, para ele tudo é uma novidade. Então, muitas vezes ele quer ingressar por esse mesmo caminho e acaba até se embaraçando com esse tipo de propaganda, de coisas. Também livros, televisões, rádio,
São muitos os meios, né? É Quais são os verdade. influenciados? Então, assim, já que estamos falando dessa capacidade de influenciar e ser influenciado, é o que Deus deu apenas ao ser humano ou também pode ser visto nas outras espécies, essas influências? Alguns estudos mostram que, vamos dizer assim, no reino animal, a gente tem algumas espécies que elas também influenciam aqueles indivíduos que estão naqueles grupos. Por exemplo, a gente pode citar os primatas, né? A forma de alimentação que alguns primatas têm influencia aquele grupo, né? Por exemplo, a forma de quebrar alguma espécie ali de coco para sua alimentação. E a gente pode ter como exemplo também na macrofauna, que existem algumas espécies que contribuem na fertilidade dos solos para que outros animais que existem no solo se alimentem também. Então, essa capacidade de influência a gente não vê apenas na vida do ser humano, mas também em algumas espécies. Interessante, né? Mesmo que não seja diretamente nos valores, na personalidade, mas acaba uma espécie influenciando outra, né? Possibilitando um modo de viver. Interessante como Deus fez tudo organizado. Verdade. Ainda diante disso, existe um termo bem interessante chamado de efeito manada. O que é isto e como isso se aplica ao nosso tema de hoje? O efeito é um grupo de indivíduos, né, que eles vão reagir da mesma forma. Então, certo indivíduo tem aquele comportamento e daqui a pouco os outros também adquirem aquele mesmo comportamento. Então, ligado com o tema de hoje é a questão da influência. Então, se existe certo indivíduo, né, que ele começa a influenciar aqueles outros, aquele grupo ali se torna da mesma forma. Muito bem. Larissa, o que mais temos aí para perguntar? É verdade. O que Jesus quis dizer quando usou a metáfora dizendo que os seus discípulos são como o sal da terra e a luz do mundo? Lendo o texto bíblico, a gente percebe, né, que o sal ele tem um poder de preservar os alimentos e, no caso, de conservar também. E a luz tem a função, no caso, de clarear, né? De mostrar aquilo que estava em trevas. Então, no contexto da história, a gente percebe que o sal ele era retirado lá no Mar Morto, né? Então, no Mar Morto não existe vida, apenas o sal. E aquele sal era retirado pelas comunidades que estavam ali, principalmente para dar sabor e preservar os alimentos. Mas a partir do momento, né, que aquele sal ele vai perder aquele sabor, ele se torna insípido. Então, ele não vai servir para mais nada. Então, da mesma forma, na vida, né, do jovem cristão. Então, o sal representando isso, a nossa perseverança, a nossa preservar, conservar a nossa vida cristã também, por conta das influências mundanas. Uma das coisas que eu achei também mais interessante quando a gente vai ler o texto, Mateus capítulo 5, é que o sal ele também tem a função de causar sede. Vou usar um exemplo bastante prático aqui. Quando a gente faz um churrasco, né? Toda aquela comemoração, a gente vê que come uma carne muito salgada, o sal ele acaba dando a sede. Então, quando Jesus ele fala, olha, vocês são o sal da terra, é para com que vocês façam com que as pessoas tenham sede de conhecer a Jesus. E que Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus ele é a água da vida, que quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Então, o sal ele tem uma dessas funções, de fazer com que você sinta sede para que você possa beber água, possa se saciar da sua sede. Então, o crente, o jovem cristão, ele tem justamente que ter essa função de conservar, de trazer sede, fazer com que as pessoas elas conheçam, provem quem Deus é, quem Jesus é. Verdade, glória a Deus. Estamos aqui já em clima de pregação de congresso. Olha sobre o sal da terra, a luz do mundo. Muito bem, nós vamos agora parar um pouquinho novamente a entrevista, porque nós vamos ouvir agora outra cantora que está aqui conosco, a irmã Andressa, não é isso? Vamos ouvi-la. E aí, irmã Andressa, está gostando do tema? Me conte, já aprendeu alguma coisa hoje? Sim, irmão Lucas, estou absorvendo muito desse conteúdo. Uma bênção. Qual hino a senhora vai cantar agora conosco? Eu vou cantar Olharei para o Alto. Glória a Deus, fique à vontade, vamos juntos adorar. Amém.
descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. A mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Amém, glória a Deus. Olharei para o alto, de onde vem o socorro, né? O salmista Davi diz: olharei para o alto, de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, não sei qual é a sua aflição, mas se está aflito, se está preocupado, olhe para cima. Você tem um Deus que cuida de ti, que não te desampara, que não te deixa. Seja influenciado nessa tarde pela graça e a presença de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos voltar aqui à nossa entrevista com nossos convidados e já vamos para uma pergunta bem interessante. Estamos falando aqui sobre influência, já comentamos que o relacionamento de amizade influencia, né, as pessoas que estão envolvidas, mas é bem verdade que um relacionamento amoroso também traz uma certa influência à nossa vida. E principalmente, nós inclusive tratamos acerca deste tema em um dos programas passados, no dia 16 de outubro. Se você que está em casa ainda não conferiu, ainda não assistiu, está gravado aqui no nosso canal no YouTube, certo? Você pode acessar, em que tratamos o tema julgo desigual. Quando uma pessoa se relaciona com alguém que não professa a mesma fé, o mesmo credo, é capaz de a pessoa ser influenciada, ambas as partes. É mais fácil ser influenciado pelo incrédulo ou é mais fácil ser influenciado pela pessoa, pelo crente? Como é a realidade desse assunto, dessa situação?
Eu acredito que existe sim uma influência tanto das duas partes, do crente e do incrédulo. E por isso que a Bíblia já nos alerta e mostra, né, que não deve existir esse julgo desigual, principalmente para o jovem cristão, né, se procurar, no caso, uma pessoa que professe sua fé, no caso, em Deus também. Né, porque algumas pessoas dizem, mas eu não sinto influência de namoro ou de amizade, mas acontece. É por isso que a gente está debatendo aqui nessa tarde, né, essa temática, e se você não tiver cuidado, você acaba entrando nesse mesmo caminho. Às vezes alguém diz, mas eu quero trazer fulano para a presença de Deus. E às vezes isso não acontece, acaba essa pessoa saindo da presença de Deus e voltando para o mundo. O que acha, Miriam? É uma grande verdade. Até porque não tem como ter comunhão entre a luz e as trevas. Como um jovem que tenta andar em santidade, que anda em santidade, ou uma moça que vive uma vida de santidade, vai se envolver com uma pessoa que tanto não professa a mesma fé e também não tem os mesmos princípios. Se não tem os mesmos princípios, não há um acordo entre os dois. É tanto que vai ficar uma corda puxa para cá, puxa para o pecado. O jovem que já tenta andar em santidade vai tentar puxar para aquele lado, para fazer tudo certo. E a gente vê que não há uma comunhão. É tanto que não tem como uma jovem santa se envolver com uma pessoa promíscua, ou um jovem santo se envolver com uma moça promíscua. Porque não há comunhão entre as trevas e a luz, não há comunhão entre o bem e o mal. A gente vai ver que tem esses embates. Então, o jovem cristão hoje ele tem que ter muito cuidado, porque tem muitos que estão na casa do Senhor e sempre vão com aquela... Eu gosto de dizer que é uma ideia de Satanás. Não tem nada não. É só um namoro. É só um beijinho aqui, um beijinho ali. Mas são coisas que fazem com que a gente perda a nossa salvação. E é tanto que a gente vê que o namoro, ele é a preparação, é o conhecimento para o noivado, para o casamento. E a gente sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente ganha a nossa salvação. São presentes, eu gosto de dizer que são presentes que Deus dá a gente. A gente recebe a nossa salvação, Deus começa a se revelar, mostra aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E o casamento, vamos dizer assim, ele é um dos terceiros passos, porque Deus, Ele aprova, é algo para a glória de Deus. O casamento é algo que glorifica a Deus. Então, como eu vou me envolver com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu, que não tem a mesma base de vida que eu? E fora que o casamento, nós como os cristãos, né, nós procuramos alguém para casar, para passar a vida inteira, não há divórcio. Tem que ser uma situação muito assim, situações bastante delicadas. Então, como eu vou procurar uma pessoa totalmente diferente de mim para passar a minha vida toda? Uma pessoa que não glorifica a Deus, que não tem os mesmos princípios no meu coração. Então, a juventude hoje em dia, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente fica nessa ideia de, não tem nada não. Mas tem sim. Gera grandes problemas lá no futuro. Isso. Então, aproveitando o ensejo, ainda falando sobre a questão dessa influência, há na Bíblia personagens bíblicos que influenciaram tanto para o bem como o mal. Como vocês estão aí entrelaçando, né, a influência com relação ao relacionamento, a gente tem o exemplo de Sansão. Sansão ele influenciou, mas não para o bem propriamente dito. Então, há outro exemplo de jovens que influenciaram tanto para o bem quanto para o mal? Sim, assim, há o exemplo de José, quando ele estava na casa de Potifar, a gente vê ele como um exemplo de santidade, que a mulher de Potifar chama José, tenta obrigá-lo a deitar-se com ela, cometeu um adultério, e José ele tinha no seu coração de não se contaminar, não pecar contra Deus. Ele, olha, eu não posso fazer isso contra o meu Deus. E José ele sai correndo, tanto que ela puxa a capa dele, e ela inventa até uma calúnia. Então, a gente vê que na Bíblia existe, sim, exemplos de pessoas que influenciaram para o bem, não deixaram ser influenciadas pelo mal. Diácono Fredson. Para o bem, a gente também tem exemplo lá do paralítico do capítulo 2 de Marcos, que, no caso, não podia entrar naquela casa por conta daquela grande multidão que estava ali, mas seus amigos, né, fez com que ele descesse ali sobre aquelas cordas e, no caso, ele fosse alcançado pelo milagre.
A gente também tem um exemplo de Esté, que foi influenciada por Mardoqueu também, né, para que salvasse a sua família, a sua pátria, todas as pessoas que estavam ali. E para o mal, a gente também tem exemplos, né? Se a gente for ler lá no capítulo 13 de 1 Reis, a gente tem um exemplo do homem de Deus, né, que foi levar a mensagem e chegou lá, Deus disse para ele que ele nem comesse nem bebesse na casa de ninguém. Mas, por influência, né, do profeta velho, que mentiu para ele, fez com que, quando ele voltasse, ele fosse morto. Então, a gente vê que a mentira, né, contribuiu para a morte desse homem de Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de quem são essas pessoas que estão ao nosso entorno, qual a influência que a gente tem, né, dessas pessoas que até a mentira contribui, como a Bíblia vai dizer. Quem é o pai da mentira? Satanás. Eu acho interessante que quando Jesus sempre falava, ele diz assim, na verdade te digo. Porque em Jesus há a verdade. Então, no inimigo existe o mal, a mentira. Né? Então, por conta da mentira, aconteceu esse momento. E a gente vê o exemplo também de Roboão, né, filho de Salomão, de em vez de seguir o conselho dos anciões, dos mais velhos, seguir o conselho de quem? Dos mais jovens. E com isso influenciou também para o seu reinado. Amém. Glória a Deus. Glória a Ótimos Deus. exemplos, né, Ótimos Larissa? exemplos. Fora eles, tem vários exemplos, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, exemplo que Aqui influenciou para não se corromper diante da idolatria. Aqui são algumas citações apenas, mas a Bíblia é vasta, tem bastante histórias, bastantes personagens. Meus irmãos, nós observamos que estamos vivendo hoje em dia um mundo globalizado, um mundo em que as influências têm sido trocadas de forma ágil, de forma rápida, pelas vias sociais, pela internet, de forma online, e existe uma certa preocupação, né, porque enquanto estamos nesse mundo, já foi citado o texto que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, e a igreja deve influenciar o mundo e não ser influenciado por ela, não é verdade? Mas, diante disso, nós fazemos essa pergunta, lembrando-se também que estamos sendo assistidos por líderes de jovens, como perceber que a influência do mundo está entrando no meio da igreja e como fazer esta influência frear, parar e não avançar por dentro da igreja. A gente pode observar o comportamento, né, do jovem, no momento que ele chega na casa de Deus, a forma de se comportar, a forma de falar, de se expressar, e você identifica, né, esses são alguns pontos, e a partir daquele momento ali chegar com uma palavra de orientação para eles, né, mostrar o que a Bíblia diz, né, trazer exemplos bíblicos, como a gente tem citado nesse momento aqui também, e falar que o caminho é para o céu, que nós estamos aqui nesta terra, mas o nosso objetivo é chegar ao céu. Miriam. É uma grande verdade. Como ele falou, um dos grandes indícios justamente é o comportamento. E a única forma da gente combater com que as coisas mundanas entrem para dentro da igreja é com a palavra de Deus. Não há outra forma, é a gente chegar, exortar, conversar com sabedoria, mas sabendo que a mudança de comportamento que a palavra de Deus traz, o evangelho traz, é tudo uma decisão. Basta a gente querer mudar o nosso comportamento de verdade. Amém. Que bênção, né? Então, como cristãos, somos observados em todo o tempo, tanto por aqueles que não partilham da mesma fé, quanto aqueles que partilham. Então, na universidade, no trabalho, quais os posicionamentos a gente tem que ter na família, na sociedade, e como honrar a Deus em tudo. Porque se somos observados em todas as esferas, então, em todas as esferas nós temos que ter um posicionamento. Então, como se posicionar, tanto Diácono Fresco como irmã Miriam, na universidade, na família, no trabalho, na sociedade? Como influenciar de maneira única e eficaz? Eu costumo pensar e levo isso até para a minha vida. Como a gente pode influenciar, como a gente deve agir. A gente é bastante observado. Em todos os lugares, assim, às vezes a gente tanto é observado, tanto no como se comportar, quanto no falar. Porque o mundo, normalmente, eu digo isso por experiência própria, eles prestam mais atenção, visam mais olhar em como a gente se comporta, não tanto naquilo que a gente fala. Eles visam mais no que a gente pratica. Então, como honrar a Deus, tanto no âmbito familiar, tanto na faculdade, a gente pensando,
assim, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, se Jesus estivesse na universidade comigo, se Jesus estivesse na minha casa, como Jesus se portaria? Uma das formas da gente agir é assim. Como Jesus se comportaria? Então, essa é uma forma de honrar a Deus. A gente sabe que Jesus, ele não pecou em nada. Em tudo, ele honrou a Deus. Então, só nos passos de Jesus é que a gente vai conseguir honrar verdadeiramente a Deus. Irmão Fredson. E também levar a mensagem da cruz. Mostrar para aquelas pessoas que estão ali, que nós nos posicionamos trazendo sempre a verdade da palavra de Deus, né? Seja no âmbito familiar, nos estudos, porque você vai estar com diferentes tipos de pessoas e cada um vai ter um comportamento diferente. Mas como você e eu, como cristão, a gente deve se posicionar também. Porque às vezes alguém diz assim, mas o jovem cristão está na universidade, está em certo emprego. Nós também temos esse direito, né, de estar na universidade, de estar estudando, de estar trabalhando, mas a gente sempre lembrando, né, que nós somos crentes, que nós somos cristãos e nós pertencemos ao único Deus, que nós não damos nossa adoração a ninguém, somente a Ele. Amém. E para complementar aqui, né, nós vamos de vídeo pergunta com a jovem Rafaela, da congregação de Maria Auxiliadora, da área 1. A paz do Senhor, eu sou a Rafaela, da área 1 do Maria Auxiliadora. A pergunta que eu tenho para fazer é: diariamente somos influenciados e influenciamos pessoas. A utilização em grande escala das redes sociais pode influenciar no nosso comportamento no meio familiar? Sim. Porque o uso excessivo das redes sociais, a gente tem visto isso em alguns programas, noticiários também, que muitos jovens mudam seu comportamento a partir do uso excessivo dessas redes sociais. Então, trazendo problemas de transtorno de ansiedade, depressivo, agressividade. Nós temos um estudo que foi realizado no ano de 2021 na Universidade de Xi'an, que ela vai mostrar que o uso excessivo, por exemplo, do TikTok, né, vídeos produzidos, fez com que o comportamento de algumas pessoas mudasse a partir disso. Então, do seu neurônio, da sua mente também. Então, a gente vê que existe essa influência também. Então, os pais, né, têm que ficar atentos, o jovem também, e até afeta isso psicologicamente e afeta também no corpo físico, né, das pessoas. Por exemplo, a cabeça de um ser humano pesa em média 6 quilos. E se você inclina demais sua cabeça para frente ou para trás, você vai ver que isso ali vai afetar a sua coluna, né? Então, tem casos de pessoas que chegaram a fazer até tratamento, no caso, terapêutico, por conta disso. Do uso excessivo do celular, afetando fisicamente e mentalmente também. Miriam? Basicamente, tudo isso que ele falou, né? É tanto que acaba afetando também em muitas áreas. Tanto não só no nosso físico, como no nosso emocional, psicológico, como também na relação com as pessoas ao nosso redor. É tanto que a gente vê hoje que muitas vezes nós trocamos o tempo de qualidade com as pessoas, de conversar, ter uma conversa sadia para ficar no celular. E a gente acabamos perdendo a realidade das coisas, a essência de ter uma amizade verdadeira, de ter uma conversa saudável, como nós estamos aqui, e estarmos vidrados na tela do celular. Então, isso acaba sendo bastante prejudicial, fora que vai causando até um atraso no nosso cérebro, a gente vai parando de compreender as coisas com rapidez. Isso vai afetando a gente no nível, até chegar de precisar até ser internado para fazer um tratamento psicológico, porque acabou gerando um vício. É isso. Muito bem. E precisamos destacar, né, que nós, como seres humanos, estamos todos fadados a influenciar e ser influenciado também, da mesma maneira. Até porque a Bíblia também cita que quem era Elias, né? Elias era um homem extraordinário, mas está escrito lá em Tiago que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Diante disso, Diácono Fredson e irmã Miriam, já passaram em sua vida pessoal algum momento, alguma situação que viram que estavam sendo influenciados de maneira que tiveram que pisar no freio de dizer não,
aqui eu tenho que parar e regressar ao ensino da palavra. Como também já teve experiências de influenciar também alguém. Lembro que quando eu estudava na universidade, a gente sempre formava grupos de estudo, de trabalho na sala de aula. E chegou um momento, em certas situações, que eu comecei a observar o comportamento dos meus colegas em sala de aula, né? E eu disse, não, tem alguma coisa diferente. E eu lembro que, nesse tempo, eu era aluno da classe de juvenis na escola dominical, e nós tivemos uma lição que falava a respeito de nós guardarmos a palavra de Deus no coração. E eu acredito que aquela lição ficou marcada e é marcada na minha vida. Porque diante do que foi ensinado naquela escola dominical, por isso que é importante nós estarmos na escola dominical, seja criança, adolescente, jovem, um adulto, porque você vai se firmando cada vez mais e compreendendo a palavra. E eu lembro que a partir desse estudo na escola dominical fez com que eu compreendesse, né? E não me levasse a deixar ser levado por influência desses colegas da sala de aula. Lembrando de guardar a palavra de Deus no coração, como a Bíblia vai dizer lá no Salmo, né? Guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Lembra de algum momento que influenciou alguém que estava ao seu redor? Eu lembro na universidade também, de algumas pessoas, às vezes passando por algumas situações difíceis, e eu cheguei falando um versículo bíblico, trazendo uma palavra ali de ânimo, de conforto para aquelas pessoas, e daqui a pouco aquelas situações dela começaram a ser mudadas, já que ficaram felizes porque estava triste com a situação. Então, quando eu levei, né, aquele versículo, a gente vê que elas foram mudando. Então, a importância que tem também da gente se posicionar. Glória a Deus, nossa jovem. Também já passei por esse momento de ser até influenciado. Eu ainda estudo, sou adolescente, mas eu lembro que foi na escola. Questão da vestimenta, nós como membros da Assembleia de Deus, nós temos uma forma de se vestir, nós pregamos a modéstia, e já na escola tem aquele certo uso da calça, e eu lembro que muitos viravam dizer para mim, por que você não bota uma calça? Ficaria melhor, você fica estranha de saia, isso e aquilo. Aí chegou um momento que eu disse, Senhor, eu não posso me dobrar perante essas coisas, preciso que o Senhor me direcione e que o Senhor vá me livrando dessas coisas. Porque, querendo ou não, influenciam. Não adianta a gente dizer que não influenciam. Por mais que a gente tenha uma vida de oração, mas eu busco tanto a Deus. Mas, querendo ou não, a nossa natureza ela já está propícia. Nossa natureza ela é caída. Ela já está propícia às coisas do pecado. Então, não basta só a gente ter uma vida de oração. É necessário a gente vigiar. Porque a Bíblia diz, vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Para que a gente não possa cair nesses embaraços. Amém. Lembra de algum testemunho de ter levado uma boa influência? Sim, algumas vezes. Na nossa igreja, eu gosto bastante da palavra. Acho muito lindo quem prega. E algumas vezes, alguns vídeos meus, já cheguei até a postar vídeos meus falando da palavra de Deus. E alguns colegas disseram dizer, nossa, como é bonito o que você faz. Isso aqui eu vou visitar a sua igreja. Teve uma que ela ela aceitou até a Jesus. Nossa, eu quero ser sua amiga. Então, assim, a gente vai tendo essas influências, vai influenciando as pessoas também. Glória a Deus, a glória do Senhor. É verdade. E tá tão bom, né, meus irmãos? Mas vamos dar uma paradinha aqui, vamos de música com a nossa irmã Vitória. Irmã Vitória. Que a senhora vai louvar, irmã Vitória, aqui conosco nessa tarde. Tua presença de canção e louvor. Amém, querida, é contigo. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença.
a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Glória a Deus. Se não fosse a presença de Deus na nossa vida, misericórdia. É verdade. Mas graças a Deus que Ele está presente e nos renova, nos dá força, nos dá ânimo e nos blinda para não sermos influenciados pelo mundo. Aleluia. Voltando à nossa entrevista com os nossos convidados de hoje, nós vamos mencionar que na Bíblia está registrado lá em Romanos, capítulo 12, um versículo muito conhecido pelos jovens, pela Igreja do Senhor, quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, né, por onde é que a gente tem que se conformar? Pelas coisas de Deus, né? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, diante disso, infelizmente, tem gente, né, que às vezes acaba abrindo espaço, acaba entrando pela influência do mundo e não sabemos ao certo, né, onde estamos chegando por esta transmissão. Podemos chegar, Lares, na casa de jovens que estão dando lugar, estão abrindo espaço. Aí queremos abrir a oportunidade para que vocês levem uma palavra a eles, de alerta, de ânimo, para que tenham cuidado com as coisas deste mundo. É que o jovem ele se atente à palavra de Deus. É que nosso caminho, como eu disse anteriormente, é para chegar, no caso, ao céu. Então, como o versículo diz, a gente não deve se conformar com este mundo. Deixar todo embaraço que de perto nos odeia, como a Bíblia vai dizer, e seguir no caminho. Né? Então, se você observar e refletir, ver que algo tem te influenciado para o mal, então peça a Deus que lhe ajude para sair dessa situação e que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus a voltar para o caminho do céu.
Realmente, se você nessa tarde está com algum problema, justamente, em relação aos padrões, como o nosso irmão acabou de falar, deixe esses embaraços, as coisas de Deus são melhores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que a gente possa ter uma vida que glorifique a Deus. Viva uma vida, ponha no seu coração nessa tarde, tome a decisão de dizer, olha, a partir de hoje eu quero deixar essas coisas, eu quero passar a glorificar a Deus, a agradar a Deus. Porque apesar de que servir a Jesus não nos priva de tribulações, não nos priva de lutas, mas nós temos a paz no meio da guerra. Então, que você esteja disposto ou disposta nessa tarde a deixar esses embaraços. E saiba que Jesus está com você. Em nenhum momento você está sozinho. Talvez você possa até pensar, mas se eu deixar de praticar tal coisa, deixar de agir assim, eu vou ser perseguido aqui, perseguido ali. Mas saiba que maior é quem está com você. E nós não fomos chamados, nós não somos dessa terra. Deus nos chamou para pregar a sua palavra, para influenciar este mundo, influenciar com as coisas do rei, não para nós sermos influenciados, até porque nós não somos daqui. Lembre-se que você é morador do céu, você tem que viver o padrão do céu aqui na terra. O padrão do céu glorifica a Deus. E se nós realmente queremos passar uma eternidade com Deus, nós temos que praticar o que a palavra de Deus diz. Então, nessa tarde, decida no seu coração viver uma vida que realmente glorifique a Deus. Aleluia. Depois desta mensagem maravilhosa, nós vamos ver agora um vídeo de mais uma pergunta de mais um dos nossos internautas, o irmão Salatiel, que congrega na Coab 41, área 3. Ele tem também uma pergunta para trazer aos nossos convidados. Vamos ouvir, vamos acompanhar. Senhor, a todos do programa Jovem Mais e a todos os ouvintes. Eu sou Marcos Salatiel, da área 3. Eu gostaria de saber como nós, influenciadores de Cristo, podemos influenciar pessoas à luz da Bíblia em nossas redes sociais, tendo em vista que vivemos em uma era tecnológica. E aí? Pregando a palavra de Deus, mas numa linguagem que essas pessoas entendam. Hoje nós temos alguns influenciadores cristãos, principalmente no Instagram, e a forma que o ensino bíblico é abordado, às vezes com algumas figuras, algumas com mensagens ilustrativas, facilita para que as pessoas, no caso, se atentem. Essa é a dica. Levar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas venham entender, de uma forma visual. Porque assim, o visual prende a atenção, mais do que, vamos dizer assim, um texto de 12 linhas. Mas a forma que você fala, através de um vídeo, por exemplo, de um louvor, ou de uma reflexão que você coloca ali, atende muitas pessoas, Tem esse alcance também. E aí, Miriam? É justamente tudo isso que ele falou. Não tenho mais o que acrescentar. Amém. Vamos de música, Larissa? Vamos sim, dessa feita com a nossa querida irmã Andressa. Irmã Andressa, antes da senhora louvar, o que a senhora tem achado aí no decorrer do programa? A senhora está aí pronta para influenciar? Sim, irmã Larissa, como eu falei, eu estou absorvendo o conteúdo e eu já aprendi bastante. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aprendendo com esses irmãos. Amém. Qual hino que a senhora vai louvar, irmã Andressa? Eu vou louvar o hino dependente, porque somos muito dependentes de Deus. É verdade. Nessa coisa de influenciar os outros. Amém. Então pode louvar, querida. Amém. Para hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia. E que eu dependo só de ti. E posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história. E que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir. Mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei?
pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar o nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não podemos viver sem tua misericórdia e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tenho que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor, meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tenho que dar vida pro meu coração? Sou carente, eu sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Glória a Deus, somos dependentes do Senhor e não há melhor coisa do que ser dependente dele. Ele que provê todas as coisas, ele que tudo pode em favor das nossas vidas. Aleluia. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa programação. Estamos aqui com os nossos convidados e nós vamos agora para um momento dinâmico, né? Não só perguntas e respostas. Nós trouxemos aqui uma dinâmica bem interessante, não é, Larissa? Isso. Nós distribuímos aqui para os nossos convidados duas plaquinhas, like ou dislike. E aí nós vamos citar alguns temas e aí queremos saber a vossa opinião. Vocês dão like ou vocês dão dislike para isto? A primeira pergunta, o primeiro ponto é vídeos virais do TikTok. Dislike. Por quê? Baseado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que vai falar a respeito que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, do que a gente percebe, né, que no TikTok se expõe muito, principalmente o corpo, e o jovem cristão tem que lembrar disso, né, que nós somos criados, nós somos templo e morada do Espírito Santo em nosso corpo, ele então deve ser guardado e não exposto na internet, porque as propagandas de hoje querem que a gente expoa o nosso corpo, seja você homem, seja você mulher. Mas sempre tem que ter esse cuidado. E aí, Miriam, por que botasse dislike? Não concordo, porque, como o irmão falou, citou o versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós sabemos que o templo é para cultuar a Deus. Se a gente for ver a definição da palavra templo, é justamente para cultuar a Deus. E a gente vai ver que hoje em dia essas dancinhas, as músicas hoje em dia fazem tudo apologia à sensualidade, às drogas, a bebidas alcoólicas, e são coisas que não são o nosso padrão, não é o nosso estilo de vida, por isso que eu dou dislike.
E com relação ao culto online? Culto online. O like. Like. É importante porque hoje, diante das tecnologias, que nós temos muitas pessoas, muitos irmãos, eles não têm a possibilidade de chegar no culto todos os dias, vamos dizer assim, por motivo de trabalho ou por motivo de enfermidade. E o culto online facilita também essa adoração a Deus, mesmo estando na sua casa ou em outro ambiente também. Verdade. E a gente vê aí, né, que no período da pandemia foi um instrumento fortíssimo para que os irmãos estivessem aí cultuando através da nossa Rede Brasil mesmo de comunicação, através do nosso canal da YouTube, né, transmitindo os cultos online. Através dos cultos online, Jesus já salvou mais de 29 mil almas. Jesus batizou com o Espírito Santo. Teve irmãos que receberam cura divina em casa, né? Então, assim, o culto online é bênção, mas desde que não tome o nosso tempo de vir até a casa do Senhor e congregar, amém? O culto online é para quem não pode vir para o culto. Se você pode, não fique em casa, em nome de Jesus. Miriam. É justamente isso. É que não venha a ser a nossa... Alcançou muitas vidas, como a irmã citou, e que não venha a ser a nossa prioridade, que a gente não venha deixar de ir para a casa do Senhor, né? Porque não tem coisa melhor do que estar aqui na casa do Senhor para poder adorar o seu nome. Amém. O próximo ponto é igreja e culto através do metaverso. E aí, quando vocês responderem, tragam uma definição do que é metaverso. Às vezes pode ter alguém que não conheça. E aí, like ou dislike? Dislike. Se a gente, Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai falar a respeito que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é de costume de alguns, e um movimento que tem surgido bastante nesses últimos anos e agora na pandemia dos desigrejados, que diz que não é necessário estar no templo. Aí o metaverso é criado, pensado num ambiente virtual, para que muitas coisas aconteçam, e tem sido lançado no Brasil e em outros locais no mundo também, para que as pessoas venham cultuar ali naquele ambiente, né? Diferente lá do culto online. Então é um ambiente que foi criado, mas do meu ponto de vista é importante daqueles que possam cheguem no templo, ter esse contato físico com os irmãos também, e não no ambiente virtual onde você vai estar cultuando ali. Bem. Muito bem. E sobre digital influência cristã? Like ou dislike? Dá o like, né? Porque tem os seus dois poréns. Nós, como cristãos, nós devemos influenciar a Cristo, né? Mostrar Cristo em tudo que a gente faz. Então, a partir do momento que a gente deixa de mostrar Cristo, vai perdendo a modéstia, às vezes vai mostrando o corpo demais e vai colocando coisas que não nos convém. A partir desse momento já perdeu, vamos dizer assim, todo o propósito de mostrar Jesus. Então, assim, eu concordo, porém com limites. Dentro do padrão. Diácono Fredson. Também, né? Tem que ser com cautela, moderado. E cuidado, como a Bíblia vai dizer, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que enganariam a muitos. E muitos têm usado as redes, né, para fazer isso. Pedindo até dinheiro mesmo também, tem que ter esse cuidado. As profecias, porque às vezes alguém pode ser enganado também. Dizer que Deus está falando ali, às vezes está enganando as pessoas. E não era Deus que estava falando. A gente vê muito isso, né, Diácono Lucas? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Que Deus não falou nada. Clique aqui. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, viu, irmão? A gente tem que influenciar. A gente pode postar um vídeo de pregação, a gente pode postar uma mensagem. A gente que trabalha com loja virtual, que tem blogger aí que é da igreja, que é influência nessa área, pode trabalhar direitinho agora com cautela, com cuidado, com aquela moderação santa. E agora... Por último, né, Diácono Lucas? Evangelismo virtual. O que é que vocês acham? Like. Amém. Por quê? É importante a evangelização na forma presencial e hoje da forma virtual também.
para que outras pessoas sejam alcançadas. Às vezes você coloca uma mensagem de alguém que está em outra cidade, outro estado, até outro país, vê aquela mensagem ali alcançada. Eu lembro da experiência que nós tivemos nos últimos dias do pré-congresso, da área 10, onde nós estávamos divulgando as chamadas, né, falando, colocando alguns versículos, alguma mensagem ali, e algumas pessoas, até de outros países mesmo, já visualizaram nossos vídeos, né? O alcance que o Instagram trouxe, né, para esses pré-congressos, a gente divulgando os filtros, divulgando os vídeos, as mensagens, faz com que essas pessoas também sejam edificadas pela essa palavra. Então, os stories que a gente postava, né, também, então, isso facilita também que a palavra de Deus chegue a essas pessoas. É verdade. E dessa forma a gente vai cumprindo o ID de Cristo que ele deixou, dizendo, vá por todo mundo e pregue o evangelho, faça os discípulos para o meu reino. Então, é uma forma assim que é um instrumento, é uma ferramenta a qual Deus, ele, por meio da tecnologia, da inteligência do homem, ele deixou para que a gente pregue a sua palavra e muitas vidas sejam alcançadas. E tem sido de bênção, né, o Instagram da nossa igreja, das nossas áreas, porque transmite os trabalhos, registra momentos especiais, evangeliza. Então, assim, realmente é de bênção. Então, estamos quase no finalzinho. Então, irmã Miriam, deixa aí para a senhora aquela palavra de fogo para as moças petrolinenses nessa tarde e para aquelas também que estão nos ouvindo. Eu quero deixar para a meditação das moças, Jesus ele colocou no meu coração, livro de Josué, o capítulo 1, e o versículo 7 a 8, que diz do versículo 7 ao 9, que diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nele quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nessa tarde, eu deixo para você esses versículos. Então, somente se esforce, tenha bom ânimo e saiba que uma vida que glorifica a Deus, Deus recompensa. Deus tem prazer numa alma que glorifica a Ele. Então, que a sua vida possa glorificar a Deus e que a palavra do Senhor ela nunca venha se apartar do seu coração e nunca se apartar da sua boca, que você seja um instrumento de Deus para impactar essa geração nesse tempo. Então, somente te esforça e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo nessa tarde. Amém. Eu recebo, glória. Aleluia, tá aí a mensagem para as moças, mas nós vamos agora também ouvir a mensagem para os rapazes, pelo nosso diácono Fredson. Glória a Deus. Também quero deixar para a meditação o Salmo de número 1, o verso 2, que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o versículo parecido com o que a nossa irmã leu. Que você, jovem, rapaz que nos escuta nesta tarde, medite na palavra de Deus de dia e de noite, porque fazendo isso Deus vai prosperar o seu caminho. E eu lembro que esses dias eu estava lendo um estudo que foi feito numa universidade no ano de 2009, e lá diz que as pessoas que liam a palavra de Deus 4 vezes por semana ficavam melhor espiritualmente e, no caso, psicologicamente. O efeito que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Então, jovem, né, rapaz que nos escuta, medite na palavra de Deus, peça uma palavra ao Senhor, que Deus ele vai também falar ao teu coração. Glória a Deus, que mensagem maravilhosa, especial, que foi trazida pelos nossos 2 jovens de hoje. Mas, infelizmente, Larissa, está acabando. É chegado o momento de finalizarmos, estamos indo para a reta final. E para finalizarmos, trago aí as vossas considerações finais, as suas saudações e os seus agradecimentos. Primeiras damas, né? Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, pelo convite. Agradecer também às direções de campanha. Que Deus continue abençoando cada um ricamente.
Amém. Agradecer a Deus por essa oportunidade, nosso pastor assim também, a supervisão das campanhas por esse momento, né? E também a minha congregação lá na área 10, no N11, que Deus possa continuar abençoando cada um de nós que estamos aqui nesse momento também, e todos os irmãos que estão nos escutando e nos vendo também. Amém, glória a Deus. Estivemos aqui também como convidadas especiais também de hoje, as nossas cantoras de hoje, a irmã Andressa e a irmã Vitória, que também cantaram aí, aprenderam também no dia de hoje. E também vamos abrir o espaço para vocês trazerem os seus agradecimentos e suas saudações. Primeiramente, agradeço a Deus e a oportunidade, né, a confiança de estar aqui. Também ao meu coordenador da área 3, o presbítero Eliel, o dirigente da congregação, o presbítero Marcos Negreiro, e a minha dirigente, né, da União, Juliana. Agradeço a confiança e que Deus continue nos abençoando, a equipe também aqui do programa Jovem Mais. Amém. Eu agradeço também a Deus, né, primeiramente, por ter chegado até aqui. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, a área 3, meu coordenador, presbítero Ariel, minha coordenadora, a irmã Deane, e aos meus dirigentes da minha congregação. Amém, glória a Deus. Larissa, é momento de também agradecermos. Para mim foi uma grande alegria estar contigo, Larissa. Para mim também, Diácono Lucas, foi de bênção. Amém. E aí já mandamos saudação e agradecimento primeiramente a Deus, ao nosso Senhor, por ter nos dado a oportunidade de aqui estarmos reunidos e juntos para fazer este programa, esta programação abençoada. Como também agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, nosso pastor local, pastor Elci Ribeiro, e também suas respectivas famílias. Quem mais, Larissa? A supervisão das campanhas na pessoa do presbítero Samuel Damascedo, o nosso presbítero Ari Clébio. Também queremos agradecer também ao nosso coordenador aqui da área 1, ao nosso presbítero Adelmo. Queremos agradecer à equipe de transmissão na pessoa do irmão Felipe Deodado e toda a equipe, aos apresentadores, a toda a equipe do programa Jovem, ao nosso querido diretor, nosso irmão Gabriel Cunha. Deus abençoe, Gabriel. Olha, está tudo bonito aqui, mas tem alguém ali nos bastidores cuidando de tudo por nós. Então, muito obrigada. E especialmente a você, meu querido ouvinte, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui ouvindo o nosso programa. Compartilhe, tá certo? E se você perder algum momento, não se preocupa, vai lá no nosso canal IADP de Petrolina, ou nosso arroba Programa Jovem Mais, e você pode assistir ao vivo o nosso programa. Amém. E reiteramos o nosso agradecimento ao pessoal das câmeras, ao pessoal da mesa de som, ao pessoal também que tocou aqui, nosso irmão Hudson, para a glória de Deus. E queremos lembrar que daqui a pouquinho teremos culto de pregação em todas as Assembleias de Deus aqui em Petrolina, Lagoa Grande, às 18 horas. Daqui a pouquinho se arrume, que dá tempo, leve um amigo, um vizinho, um parente, para juntos cultuarmos a partir das 18 horas em todas as congregações, culto, tá certo? E assim, nesta alegria, neste clima, nós encerramos, Larissa, foi um prazer imenso. E vamos finalizar com música. As nossas irmãs vão louvar Jesus e aqui nos despedimos. Deus abençoe e a paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração.
cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje eu decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Seja sempre o maior. Que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior.